Vamos dar início à nossa sessão solene, uma vez da Academia de Letras, e agradeço a presença de todos, e seguindo o ritual da universidade, em noite solenes, por recomendação do seu chanceler, eu convido o senhor capelão para assumir a cultura. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do Dr. Davi Chaves Gomes, que é o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e nós estamos aqui para demonstrar nossa alegria de tê-los aqui conosco e também demonstrar que a chancelaria está cooperando com a Academia Mackenzista. Permitam começar com uma menção a Carlos Drummond de Andrade. Na verdade, eu queria ter a capacidade de declamar essa poesia chamada A Montanha Pulverizada. A poesia diz o seguinte, que da sacada da sua casa ele podia ver a serra que era de seus pais, de seus avós e de todos os Andrades. Andrades que passaram e que passarão. Serra que não passa. Serra esta já admirada pelos índios, que revela na sua montanha de ferro a eternidade. Só que a poesia tem uma virada. Ele diz, hoje pela manhã eu acordei e não encontrei a serra. Foi transformada em bilhões de lascas e carregada, veja a sabedoria de Drummond, no trem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde está a conjugação? Onde está a confluência? Se Drummond percebeu que a realidade tem que ser dita mesmo quando o homem, nos seus atos maus, rouba dele mesmo a paisagem que Deus concedeu, Paulo nos diz que se o homem quer ser bom, ele tem nós aqui, a confessionalidade é o caminho de um homem restaurado, renovado e perfeitamente capaz de praticar a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Continuem fazendo isso, mostrando para as pessoas a realidade dessa academia mackenzista de letras, que esses homens e mulheres façam diferença em nossa nação, mas que façam isso olhando como o homem pode ser verdadeiramente bom através da luz das Escrituras. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado a todos por um ótimo evento, uma grande alegria recebê-los. Fazemos isso com todo o coração e de verdade. Muito obrigado, agradeço ao senhor representante mais uma vez pelas suas palavras. E, dando início aos nossos trabalhos, antes de entrar na formalidade de posse dos nossos acadêmicos, aqui presente no SOM, como academia, na parte administrativa da academia, temos que simbolicamente aprovar a ata da última reunião. Todos já têm conhecimento, e eu acho que vamos considerar aprovado. Vamos dar aprovada a ata da última reunião. O Barbosa, que compõe o auditório do Mackenzie aqui, do Barbosa, ele deu um parecer favorável ao casal Chamberlain quando veio instalar a escola americana aqui. Isso está documentado. Então, indiretamente, ele ficou sendo uma pessoa vinculada à nossa missão Mackenzie. O professor Alexandre, que é ligado à área de letras, professor doutor lá em literatura, ele falou, mas tem alguém que está ensinando arte moderna, ligado à Mackenzie. E aí veio a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, sim, ela é professora formada aqui pelo Mackenzie. Se não me falha a memória, em 1919. Ela foi professora de educação básica aqui no Mackenzie. E assim sucessivamente. Vamos escrutinando os mackenzistas, diretos e indiretos. Hoje, temos a honra de dar posse a novos importantes acadêmicos. Antes disso, eu daria a palavra, seria a palavra ao professor Dr. Marcel Mendes, reitor, que vai fazer, para nós ainda não para os novos, mas para os antigos acadêmicos, vai fazer uma proposição de mais dois nomes para patronar. Vai ser ele, professor. Boa tarde a todos, a todas. Sempre
presidente, a proposta que trago aqui diz respeito a duas personalidades do mundo Mackenzie. A primeira é o notável engenheiro civil Roberto Rossi Zuccolo. Zuccolo foi engenheiro civil formado em torno de 1946 e se tornou professor brilhante, catedrático de sistemas estruturais da Faculdade de Arquitetura e fez carreira como profissional com seu talento, cultura. Foi autor de mais de 2.000 obras de engenharia estrutural. Ele assinou projetos de pontes e viadutos, cerca de 700 obras no Brasil. Ele se notabilizou pelo desenvolvimento e utilização do concreto protendido no Brasil e é tido unanimemente como o pai do concreto protendido no Brasil, que é uma modalidade de estruturas armadas e de concreto armado, mas nesse caso protendidas, elas têm uma técnica especial, diferente. E o Dr. Roberto Zuccolo, ele deu o seu nome, foi homenageado posteriormente, atribuindo seu nome dele à Ponte Cidade Jardim. E esta placa está lá fixada como ato de reconhecimento da municipalidade. Quem assinou esse decreto foi o ex-prefeito Faria Lima, mas efetivamente essa instalação da placa, o nome só aconteceu no governo de Paulo Maluf, que é o prefeito de São Paulo, e isso não torna visível e público o destaque dessa personalidade maquinzista que infelizmente morreu com 40 e poucos anos de idade e assim mesmo deixou um notável legado, não somente técnico, no sentido estrito do termo, mas contribuiu para a grandeza de São Paulo por meio de projetos avançados, arrojados, porque este era o seu estilo. Ele realmente foi inovador, transgredia conscientemente normas técnicas brasileiras por conta do seu domínio conceitual. Dos nomes que tomaram posse hoje como acadêmicos: Paulo Mendes da Rocha, José Roberto Barbosa de Almeida, Carlos Guilherme Mota, Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos e Cláudio Salvador Lema. Creio que cada um já escolheu a cadeira que vai ocupar do patronato. Já está delimitado. O Hélio Grau? O Hélio Grau é acadêmico fundador. O Hélio Grau, meu amigo, colega de turma e de ideais políticos, Hélio Grau, é acadêmico fundador comigo. Não é? E já ocupa a cadeira do seu amigo, o famoso livreiro, não é isso? José Lima, a seu pedido. Confere? Tá bom. Então, prosseguindo, eu vou fazer a leitura, uma leitura de uma saudação que eu recebi de um acadêmico, que é o Thales Castelo Branco, que, como advogado militante, ele está hoje comprometido em Campo Grande, Mato Grosso. E ele pede para fazer a leitura. Diz ele assim: o presidente da academia, Dr. Nelson Campos, consoante já vim informar a Vossa Excelência, no dia 1º de dezembro, terei uma audiência na Diabo em Campo Grande, Mato Grosso, 14h30. Não poderei, portanto, comparecer à nossa reunião. Lastimo profundamente, porque a ANL irá receber nos seus quadros o ilustre professor Cláudio Lema, ex-reitor da Universidade de Mackenzie, que ocupou cargos públicos relevantes e atualmente é professor do curso de pós-graduação. Igualmente, sinto por não receber com afetuoso abraço o ilustre arquiteto Paulo Mendes da Rocha, amigo muito querido, colega de turma de meu irmão na Faculdade de Arquitetura Mackenzie e de docência na Faculdade de Arquitetura da USP. Figura genial da arquitetura brasileira, a quem vendo por seu intermédio merecido homenagem.
orgulhando-me de ter de agora em diante mais próximo de sua fulgurante inteligência e criatividade. Menção muito especial quero fazer ao fraterno amigo e ilustre magistrado José Roberto Barbosa de Almeida, que foi presidente do Tribunal do Júri, lá deixando a marca de sua expressiva competência. Finalmente, peço a Vossa Excelência que, em meu nome, cumprimento os novos acadêmicos Carlos Guilherme Mota e Maria Lúcia Martins Carvalho Vasconcelos, intelectuais expressivos que trarão para a ML as luzes do brilho marcante da direita civil. Tratando agora, dizer, de questão puramente administrativa, sugiro a Vossa Excelência que submeta à apreciação de nossos confrades duas questões. A partilha da despesa já realizada pessoalmente por Vossa Excelência para a realização da estrutura de nossa contabilidade e por emissão de discutir-se nossas questões políticos partidárias. Portanto, não políticos, políticos partidários. Com respeito à admiração ao amigo licença Carlos Castanho. Essa é a mensagem do acadêmico Carlos Castanho. Agora, o acadêmico Dr. Regis Oliveira Benetti, que também é desembargador do Tribunal de Justiça e que foi presidente do Tribunal de Justiça, foi deputado federal por São Paulo, nosso colega aqui acadêmico, disse também que com o compromisso que ele tem hoje no Rio de Janeiro, profissional, ele estaria impedido de comparecer e me fez portador de uma mensagem que eu peço se o senhor, doutor, poderia fazer a pergunta. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Coube-me a honrosa incumbência de saudar os novos integrantes da Academia Magnista de Direito. A designação do senhor presidente, mais me enobrece, quando a tarefa é de receber pessoas da mais alta dignidade em diversas atividades em nossa sociedade. Senão, vejamos. O ilustre arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores do Brasil, formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de nossa universidade. Em 1954, em 2006, recebeu o prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial. Destaca-se, dentre suas obras, para ser breve, o MUV, o pórtico de cobertura da Praça do Patriarca e a intervenção arquitetônica da Pedra do Estado, que lhe valeu o prêmio Mies van der Rohe da Bauhaus. Professor titular da FAO da USP, em 1931, teve seus direitos políticos cassados, retornando à universidade em 1980, tornando-se professor titular em 1998. Notável homem de letras e de artes. O digno professor e advogado e ex-governador, Cláudio Mengo, tem destaque não apenas no mundo jurídico, mas também no político. Foi secretário municipal e de Estado em diversas gestões, o que dá dimensão em seu caráter. Vice-governador e governador do Estado de São Paulo. Destaca-se por sua serenidade e competência nas funções que exerceu. É reconhecido por todos por sua dignidade e seriedade com que exerceu os cargos públicos. Foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e é, hoje, diretor da pós-graduação. Excepcional homem do mundo político e jurídico. O insignificado Guilherme Mota é um dos maiores historiadores brasileiros. É professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Fundou e dirigiu o Instituto de Estudos Avançados da USP. Tem mais de 30 livros publicados. Recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo romance Nada a Dizer. É reconhecido internacionalmente como homem de grande cultura e autor de inúmeros livros, dos quais ressalto Ideologia da Cultura Brasileira e a Ideia de Revolução no Brasil e outras ideias. A notável professora Maria Lúcia Martins Carvalho Vasconcelos é doutora em Educação por nossa universidade. Exerceu a reitoria e também a coordenadoria geral da pós-graduação. Autora de diversos livros, dentre os quais destaca Conceitos de Educação em Paulo Freire e Ensinar e Aprender no Ensino Superior. Exerceu a Secretaria de Educação de março de 2006 a julho de 2007. Reconhecida e respeitada educadora. Por fim, mas não menos importante, o nobre desembargador José Roberto Barbosa de Almeida, que é maquinista. Após rápido estágio profissional, ingressou na magistratura de São Paulo. Ao mesmo tempo, foi professor de Direito Administrativo e de Teoria Geral do Estado, e também de Direito Civil.
o que revela o amplo ângulo de seu conhecimento jurídico. Apresentou-se em 2008, prossegue, no entanto, no estudo e na dedicação ao direito. Tem a admiração dos seus pares. Daí, senhor presidente, pela apresentação de brevíssimo currículo de cada acadêmico, se revela o meu prazer em cumprir a missão que me foi dada de saudá-los. Todos nobres, todos dignos, todos intelectuais reconhecidos em diversos ramos do conhecimento. Cada qual tem seu perfil de grande personalidade na sociedade, todos educados em seus afazeres. Todos são paradigmas de homens públicos, ainda que exerçam atividades particulares. Mas, como disse Carlos Monte de Andrade, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é uma história única. Cada qual, pois, dentro de suas atividades, tornou-se de grandeza ímpar. Essa perspectiva do caráter de cada qual é que foi estudada para a nossa academia. Essa é a cultura intelectual de cada um que queremos compartilhar. É a grandiosidade humana de cada um que iremos admirar. O grande poeta Mário Quintana disse: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Nosso objetivo nessa academia é cuidar do jardim para que cada borboleta, a significar a beleza interna e externa do acadêmico, possa povoar nossos corações e nossos sonhos. É, como disse Pitágoras, os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. As três frases, uma de um dos primeiros filósofos e outras de notáveis escritores e poetas brasileiros, dá, unidas, a dimensão da solenidade de hoje e a grandeza de cada um dos nobres acadêmicos que nós tomam posse. Pronto, senhor presidente. Temos que superar nossa miserabilidade humana na convivência que esses homens que hoje assumem as cadeiras de seus respectivos patronos. A dimensão do patrono se reflete sobre cada um de nós, incitando-nos a sermos diferentes, como quer Drummond, a não sermos miseráveis, como quer Pitágoras, para usufruirmos da amizade e da cultura dos empoçanos. E iremos povoar nosso jardim com as borboletas que cada qual trará. Seu colorido brilho e o fulgor de suas inteligências enriquecerão Mackenzie e a todos nós com suas intervenções futuras. Sejam bem-vindos em nosso meio. Somem seus conhecimentos aos nossos e produziremos muito em favor de nossa universidade, de São Paulo e do país. Tragam suas asas povoadas de seus sonhos para que nosso país não sucumba diante do descrédito do homem público e não tenhamos vergonha de ser honestos, como disse Rui Barbosa. Essas palavras vibrantes e puras do acadêmico Regis de Oliveira, saudando os novos ilustres acadêmicos. Agora vamos passar para a posse. Antes, porém, ainda tem um antes sempre, quer dizer que a academia, no afã de se instrumentalizar para poder agir, ela teve uma grande participação de apoio da uma entidade maquinzista chamada ABAMAC. A ABAMAC, aliás, da qual faço parte também como conselheiro, é a Associação dos Bacharéis do Mackenzie. E muito tem nos ajudado, primeiro na formulação da academia, depois no apoio às iniciativas da academia. E por esse motivo, e como o Estatuto prevê no artigo 5º e artigo 21, a possibilidade de acadêmicos honorários, que é uma categoria diferente de Vossa Excelência, eu estou tomando a iniciativa de propor, já deve conversado, os nomes dos diretores da ABAMAC, aqui presentes, que são os doutores Armando Iazeta Filho, Guilherme Ramalho Neto e o Felipe Miguel Ganança, todos advogados. Esse último, inclusive, tem seu currículo quando, ainda jovem estudante popular de Direito no Mackenzie, ele refundou a Academia de Direito dos Estudantes do Mackenzie. Então, esses três nomes eu estou propondo para serem acadêmicos honorários da nossa academia. Todos estão de acordo? Estão aprovados. Passamos agora à formalidade provavelmente de posse. A academia, seguindo o ritual clássico
ela estabeleceu que em ocasiões solenes somente, na reunião teria que ter alguma representatividade material. Há academias que têm vestuário, tá? Nós resolvemos esse medalhão de ouro. E vamos dar para cada um dos acadêmicos. Não estava presente, cada um dos acadêmicos, para em reuniões solenes, somente solenes, não ordinárias, né? Usar. E também vão ganhar cada um estatuto encadernado da academia. Vossa Excelência poderiam se portar aqui na frente, todos os novos acadêmicos? Não era o Zé acadêmico. Nós vamos agora, prosseguindo, nominar as cadeiras que cada um dos 5 novos acadêmicos vão ocupar. Eu só perguntaria, efetivamente, ao Dr. Paulo, eu fiquei numa dúvida, qual era que nós tínhamos conversado sobre o ocupar? Um arquiteto, um engenheiro, só lembro o nome? Cristiano ou doutor? Doutor Zucro ou doutor Cristiano? Eram os dois que eu tinha escolhido. Tá. Eu não entendi muito bem. Eu penso tanto. Era o Cristiano, a cadeira do doutor Cristiano ou do doutor Zucro? Cristiano. Do Cristiano. Então, nós vamos aqui para fins de registro, deixar aqui bem claro aqui os patronos de cada novo acadêmico. O Dr. Paulo Mendes da Rocha,
escolhe para patrono o professor Cristiano Stockler das Neves. O patrono da cadeira de número 18. Grande figura da nossa história, fundador do curso de arquitetura em 1917, primeiro diretor da faculdade de arquitetura em 1947 e primeiro vice-reitor da nossa universidade. O desembargador Dr. José Roberto Barbosa de Almeida, ele escolhe Dr. Benedito Benevides. Dr. José Inácio Benevides de Rezende, ilustre jurista, ex-professor da nossa casa, direito romano, e é titular aqui como patrono da cadeira de número 24. Nós temos em seguida o professor Dr. Carlos Guilherme Mota, nosso querido historiador, que escolheu como patrono Sérgio Mineiro, que foi, inclusive, amigo pessoal, que tiveram interrupções acadêmicas e culturais. Sim, Sérgio Mineiro foi professor da nossa nascente Faculdade de Filosofia, que abriu suas portas em 1947. O professor Sérgio Mineiro atuou aqui por alguns anos em várias disciplinas aqui da nossa faculdade e, portanto, o nome dele está ligado à instituição, ainda antes de ser universidade. Nós só tivemos curso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ainda vinculado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie. Cadeira de número 32, Sérgio Mineiro. Professora Maria Lúcia Carvalho Vasconcelos, nossa querida ex-reitora, professora aqui de carreira, que ocupou todos os maiores cargos aqui da instituição, e também Secretaria de Estado da Educação. Ela optou pelo patrono Antônio Soares Amora, um dos maiores nomes de língua e literatura. Se destacou tanto no contexto da Universidade de São Paulo, como em nossa universidade, ainda nas origens da Faculdade de Filosofia. Foram os professores aqui que engrandeceu o nome da nossa faculdade. O Dr. Cláudio Salvador Lemos, nosso querido ex-reitor, ex-governador, ele escolheu a cadeira de Rubens Paiva, que hoje foi introduzido como patrono. E essa escolha tem certamente antecedente, que está simbolizado dentro do nosso campus pela instalação de uma placa no prédio da Escola de Engenharia, homenageando a figura de Rubens Paiva. Por iniciativa do reitor Cláudio Lemos, e essa instalação, essa inauguração da placa, veio carregada de um simbolismo muito forte, considerando toda a trajetória de Rubens Paiva, que foi aluno da nossa Escola de Engenharia, foi presidente do Centro Acadêmico Horácio Leite e fez toda uma carreira a partir da política estudantil, que ele aqui precocemente liderou no tempo que era aluno. São, então, estes os nomes dos patronos. Patrono último citado vai aqui ocupar a cadeira de número 38, e então estamos com o quadro de patronos praticamente esgotado, havendo acho que apenas então 2 cadeiras ainda a serem preenchidas. Obrigado, presidente. Creio que assim demos cumprimento aos objetivos da reunião marcada de hoje. E então, nesse sentido, eu vou inicialmente franquear a palavra para os novos acadêmicos que dela queiram fazer uso. Algum acadêmico que queira fazer uso da palavra?
Não havendo, o ministro do Governo Federal deseja falar alguma coisa a medida do Almir Alves. Tive um recado do Almir para dizer alguma coisa a respeito do Rubens Paiva. Eu me lembro de um almoço de domingo. Posso explicar para o comissário quem é o Almino? Almino Afonso. Eu me lembro de um almoço de um domingo na casa do Fernando Gasparian, que terminado o almoço, eu e minha mulher demos uma carona para levar até em casa, não me lembro o nome dela agora, minha amiga viúva, o Rubens. Uma coisa notável que minha mulher nesse dia, depois quando nós íamos para casa, ela disse: mas esses nossos amigos, se a gente fizer a conta da idade de todos eles, dá uns 3.000 anos, mais ou menos. Isso foi uma coisa que me emocionou muito, esse pequeno trajeto. É só que o coração não usa palavras, eu estou meramente esbanjando meu coração a pedido do Almino e a pedido de mim mesmo. Se me permitir, Nelson, eu quero dizer, quanto me comove sempre vir aqui. Aqui na entrada, eu olhei o campinho de futebol, onde em 1951 eu andava, porque eu fui aluno da escola americana. Eu fiz tudo aqui. Da escola americana eu fui para o ginásio. Do ginásio eu fui para o curso clássico. E aí para a faculdade de Direito. De modo que as figuras, os nomes, vem tudo na minha cabeça e isso me emociona muito. Isso me emociona muito. Isso me emociona muito. Obrigado. Aquele incidente, prosseguindo, eu abro a palavra para os acadêmicos honorários que devem fazer uso. Pois não. Eu vou usar falar alguma coisa diante dessa plateia tão qualificada de intelectuais e literários. Enfim, é um método só de agradecimento pelas homenagens recebidas e que realmente, só retornando um pouquinho ao que disse o reverendo, é um momento de se elogiar a bondade, os sentimentos, que é o fundamento da expressão literária de todos nós. Isso é fundamental. Eu quero só relembrar uma expressão utilizada pelo grande crítico literário, Dr. Testão de Ataíde, num programa de 90 anos na Rádio Bandeirante, e ele dizia que a maior sabedoria é a sabedoria do coração. Realmente, como agradecimento, eu não sei outras palavras, como estamos num ambiente tecnicamente valioso, como é a Mackenzie, e toda a questão da arquitetura, a história da engenharia, que marcou muito a imagem do Mackenzie, e eu fazer um contraponto em agradecendo com as palavras de um outro grande engenheiro, famosíssimo Dr. Aristóteles Ortini, um grande matemático e físico, quando recebeu uma homenagem tão singela de outros acadêmicos, ele não tinha palavras, não tinha, dizendo que não tinha cultura literária, como eu realmente não tenho, ele disse isso que eu dou as palavras dele, dirigido aqui a todos os membros da academia. Um mundo de coisas belas, tão belas quanto boas, a nossa vida contém, mas não valem todas elas um gesto só das pessoas que a gente quer bem. Obrigado. Finalmente, só um momento, é um brinde aqui em termos de um simbolismo de uma gratidão, e o Guardião de Universidade foi oferecendo esse banner e esse cavalete para a academia, realmente com homenagem da minha família. E deixar com o presidente um trabalho também, já que você falou tanto de humanismo, o presidente um trabalho feito por um diretor de faculdade de Direito de Lisboa, assinado pelo prefácio do Dr. Analine, presidente da Justiça, sobre o futuro da justiça. Deixar com o presidente da Câmara com agradecimento também. Muito obrigado.
novidade aqui fora da rotina oficial da nossa reunião, para anunciar o lançamento de mais um livro do nosso presidente, Nelson Câmara, livro com esse título e essa ilustração aqui em português, Anita Garibaldi, Paixão e Luta. Esse lançamento vai acontecer no próximo dia 8, agora, 8 de dezembro, terça-feira que vem, a partir das 18h30, na Martins Fontes, da Paulista, localizada na Avenida Paulista 509, próximo da estação Brigadeiro do metrô. A editora Tira de Letra e a livraria Martins Fontes, quem convida, e o lançamento é uma edição da editora Tira de Letra. Quantos livros o senhor já escreveu, doutor Nelson? Esse é o sexto. Este é o sexto. E nós então estamos sendo convidados e bom, já que surpreendentemente de maneira muito afetiva para mim, o professor Marcelo anunciou o lançamento do nosso livro, eu quero, para fazer justiça, eu quero dizer o seguinte: o prefaciador notável desse livro está aqui presente, é o acadêmico Eros Grau, não é? Meu irmão, colega de turma. Então, todos estão convidados. E, por final, quero perguntar ao professor Alexandre a data da próxima reunião. A próxima reunião já está marcada pelo Science, dia 16 de fevereiro do próximo ano. Né? E nesse mesmo horário, das 16 horas, nessa mesma auditório, João Rovino. Agradeço a presença de todos e espero que a gente possa continuar interagindo para dar aquilo que nós queremos do dinamismo para a nossa região. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrado. Vamos começar com o mais novo acadêmico, né? O Dr. Paulo Mendes da Rocha, ele que é arquiteto. Ele tem muitas obras na cidade de São Paulo, inclusive estou muito orgulhoso de conhecer o senhor, porque segundo o nosso presidente Nelson Câmara, é o maior arquiteto do Brasil. Inclusive, essa própria adaptação que foi feita na Pinacoteca, né? Foi obra do senhor. Aquele pórtico, né? Que a gente passa sempre na Praça Patriarca e a gente não faz nem ideia, também foi idealizado e planejado pelo senhor. E é com muito orgulho que a gente entrevista o senhor aqui na Academia Mackenzista de Letras. É um grande prazer, viu? Muito obrigado. E eu quero que o senhor fale um pouquinho do seu patrono, né? O senhor escolheu o patrono, o professor Cristiano Stocklers das Neves. Ele que foi, no caso, fundador do curso de arquitetura aqui. Sim, é uma pessoa na instituição Mackenzie notável, portanto, fundador do curso da Escola de Arquitetura, mas eu fui aluno dele. E posso dizer que era uma figura exemplar no sentido pedagógico de professor. Um homem de uma integridade absoluta, independente de dizer para nós e ensinar coisas com as quais nós não teríamos que concordar, porque era um acadêmico. Porém, justamente nessa contraposição é que se dá, na minha opinião, a essência do que se chama escola. A escola não é feita para você receber lições dogmáticas, mas poder discutir proposições colocadas e situações da sociedade que você está vivendo, que está sempre em transformação. É muito interessante, portanto, e tem uma grande importância na minha formação, a personalidade desse homem, com uma atitude acadêmica que pôs para nós uma visão paladiana da arquitetura, que é uma visão de rigor, disciplina, que não fez mal nenhum, apesar de passarmos o curso todo em briga com ele, como bom, e se diz em bom português. Muito interessante. Eu tenho muito orgulho de ser aluno dele, formado por ele. É o autor da nossa estação da Sorocabana, que hoje é sede da Filarmônica de São Paulo, como nós sabemos. É autor do Ministério da Guerra do Rio de Janeiro, da Vitor Getúlio Vargas, projetos
e de algumas casas muito interessantes da aristocracia paulista, é um homem notável naquilo que se chama história da arquitetura, da qual você faz parte como agente, não como vítima. Que privilégio, né, que o senhor teve? Um grande privilégio. Essa foi a primeira referência do senhor, então, no caso, esse seu patrono. Não, estando aqui, como nós estamos, na instituição Mackenzie, que também tem a sua história, com a qual nem sempre concordo plenamente, ele é uma figura que representa muito bem essa construção do que se pode chamar cultura brasileira, com todas as suas contradições. Muito obrigado e parabéns, né, por o senhor ter tomado posse aí, mais um novo membro da Academia Mackenzistas de Letras, Academia Mackenzista, que é a referência, a primeira Academia de Letras de uma universidade brasileira, e o senhor agora faz parte desta família. Muito obrigado e meus parabéns. Obrigado a você. Vamos conversar agora com essas três figuras importantes, né, que tomaram posse duas, e o Dr. Eros Grau, nosso ministro do Supremo, já é um membro da Academia Mackenzista de Letras, e hoje tivemos a honra de ter a presença aqui do nosso ex-governador Cláudio Salvador Lembo, que também inclusive já foi reitor aqui da Universidade Mackenzie, e o eminente professor, né, Carlos Guilherme Mota, historiador, e que também atualmente ocupa algum professor? Professor de História da Cultura do Departamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Que beleza. Olha, vamos começar então com o nosso Cláudio Lembo. Eu gostaria que o senhor falasse da importância, né, da Academia Mackenzista de Letras, né, para a instituição Mackenzie. É exatamente, uma academia importante para que haja debates, haja troca de ideias e com isso a gente possa rever os caminhos do futuro da própria Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, no caso do nosso querido Rubens Paiva, ele que é o patrono da sua cadeira, e é uma honra, né? Eu acho que foi escolhido, muito boa escolha também deste patrono para ocupar, para ser o patrono dessa sua cadeira que o senhor assume no dia de hoje. O Rubens Paiva foi vítima do terrorismo militar, que foi extremamente grave na história do Brasil, e isso nos deixa profundamente honrados de poder, eventualmente, manter viva a sua chama, as suas ideias e, acima de tudo, a sua presença na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tá certo. E no caso com o professor Carlos Guilherme Mota, né, ele escolheu um outro patrono que também tem uma importância significativa aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco dele. Pois não, Sérgio Millier foi um dos maiores intelectuais do Brasil do século passado, século XX. Ele teve uma ligação muito forte com Mackenzie, sobretudo nos anos 45, 46, 46, 47, sobretudo. E ele já tinha ajudado a criar a Escola de Sociologia e Política, foi secretário da recém-criada Universidade de São Paulo, secretário-geral, mas, sobretudo, foi um crítico multidisciplinar, especializado em artes plásticas e trabalhou muito a questão do modernismo. Veja, esta escola, esta universidade Mackenzie teve, entre outras pessoas, a professora Anita Malfatti, não é? Então é uma pleiade ligada à modernização do pensamento no Brasil. E Sérgio Millier foi depois diretor da Biblioteca Municipal durante muito tempo, e foi um interlocutor do Mário de Andrade. Muito do que nós falamos de Mário de Andrade, da formação de Mário de Andrade, que nunca saiu do Brasil, se deve ao fato de Sérgio Millier estar lá em Genebra, ou em Paris, ou em Bruxelas, enviando material, informando. E ele era extremamente generoso com os mais jovens, né? Foi, então, esse professor aqui durante algum tempo, não muito tempo, mas aqui no Mackenzie, e criou a seção de artes da Biblioteca Municipal, pela qual passaram praticamente todos os arquitetos, iam fazer o seu laboratório lá na Biblioteca Municipal. E outra parte também lá no fundo, no Paribar, que também era uma espécie de anexo da escola. Você viu que o professor está no sangue, tivemos uma verdadeira aula agora. E o nosso ministro Eros Grau, que já havia sido empossado um membro da Academia Mackenzista de Letras, mas só hoje que recebeu aquela sua bonita medalha, também é uma honra, né, ministro? É mesmo, você me chama de professor, porque professor
eu serei sempre. E o ministro é uma outra pessoa. Como está agora a vida de uma pessoa comum no seio da sociedade agora, aposentado, né? Como está a vida? O que mudou? Tem um camarada na França chamado João Paulo Sartre, que fala do garçom do bar. O garçom do bar faz uma série de gestos, equilibra a bandeja. Quando ele vai para casa, ele passa a ser uma pessoa normal. Eu, felizmente, hoje sou uma pessoa normal, não desempenho papel nenhum. Acho que aquele cara lá era um homônimo meu. Eu acho que os senhores não são mais normais, porque agora os senhores são imortais. Os senhores estão numa outra dimensão. Isso é muito importante, né? Precisa ver como o grau de imortalidade, né? A minha parece muito estreita, é finita. Mas o homem é eterno quando o seu trabalho permanece, né? É verdade. Tá certo. Olha, foi um grande prazer conversar com os senhores. Meus parabéns e que essa academia só traga alegria para o Mackenzie. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Muito grato. Vamos conversar com mais uma imortal, né, que assumiu agora mais uma cadeira na Academia Mackenzie de Letras, a professora Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos. Inclusive, até o vice-reitor enalteceu aí a carreira da senhora no Mackenzie, né? Falou que é uma professora de carreira aqui na instituição. Desde que ano, hein, professora? Eu vim para o Mackenzie em 1973. E a senhora veio fazer o que no Mackenzie? Eu comecei como professora no antigo curso normal, magistério, né? Magistério. E daí fui ser orientadora educacional no ensino médio, por muitos anos. Muitos anos. E depois, vamos acompanhar a carreira. Vamos na sequência. Depois eu vim para a universidade. Do Mackenzie. Vim dar aula na pedagogia. De professora da pedagogia, eu fui ser coordenadora de um curso de especialização em didática do ensino superior. Depois eu fui para assumir o cargo de diretora da faculdade. Na época era a faculdade de Letras, Educação e Psicologia. Depois houve um desmembramento, enfim, mas naquela época era essa a faculdade. Dali eu fui para a coordenação geral de pós-graduação e da coordenação geral de pós-graduação para a reitoria. Reitoria? Eu sou professora, que aliás eu sempre fui, né? Eu nunca deixei de ser professora. Eu sou professora do programa de pós-graduação em letras. Isso é carreira no Mackenzie. Agora, o que dá mais trabalho, a reitoria ou a Secretaria de Estado de Educação? A senhora foi secretária de Estado em 2006. O que dá mais trabalho? Bom, ser secretária... Porque o Mackenzie é muito grande, é uma instituição bem complexa, né? O Mackenzie, como as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida aqui dentro, as coisas... a gente acompanha todo o processo, né? A gente se sente mais à vontade, é a casa da gente, né? Agora, ser secretário da Educação é uma coisa muito complicada, não é? A nossa rede pública estadual é gigante, é um absurdo a quantidade de alunos, de professores, é um trabalho hercúleo e de muita complexidade, muita complexidade. Mas isso tudo a gente sempre dá um jeito. O duro mesmo é você articular toda essa complexidade do cargo, do que precisa ser feito, desse gigantismo, com as articulações políticas. Aí a coisa fica mais complicada ainda. Mas foi uma experiência muito rica, não me arrependo de tê-la vivido. Mas a senhora como educadora, no caso, não desanima um pouquinho? Não parece que você enxuga gelo a todo momento e... É uma coisa que parece que não vai ter fim, né? Aqui, pelo menos no Mackenzie, eu acho que vocês observam que a coisa vai desenvolvendo. Vocês veem o bolo crescer, desenvolver e ficar bonito. Eu acho que das questões do Estado, eu acho que é um pouquinho complicado isso, né? É bastante complicado, mas a gente não pode perder o ânimo. Eu acho que todos nós, no fundo, sabemos que o caminho para as soluções dos nossos problemas é a educação. Sem educação, esse país não vai sair desse enrosco que ele se encontra sempre, né? Então, a gente tem que dar a nossa contribuição quando for chamado para isso. Eu acho que é até uma questão de cidadania mesmo. Ninguém pode achar, quando assume um cargo desse, que tem a solução para os problemas. Eu não achava e não tive, mas eu acho que eu dei a minha contribuição e eu fiz o que eu pude fazer naquela altura, nas condições que me foram dadas. Agora, sempre tem que ter alguém que faça isso, porque um dia... eu acredito que as coisas vão para o lugar. Isso é muito bom. O que mudou de 2006, quando a senhora assumiu, para cá, na educação do Estado? A senhora achou que piorou, melhorou, estacionou? A senhora tem alguma percepção a respeito? Sempre melhora um pouco.
Sempre melhora, porque esforços são sempre envidados, está todo mundo trabalhando com muita seriedade. Agora, problemas também crescem e eles aparecem nos lugares mais inesperados. Então, eu acredito que as coisas estão caminhando. Podem não estar caminhando no ritmo que a gente gostaria que estivesse, pode não estar caminhando com a objetividade que a gente gostaria de ver, mas estão caminhando. A coisa ainda respira sem aparelhos, ainda está sob controle. Porque nessa rede pública existe um exército de professores. E esses professores, eles têm a vida deles voltada para a educação, para a sala de aula. Se eles não fazem melhor, é porque ou não podem ou não sabem. Mas eles estão dando todos os seus dias para que isso venha a melhorar. Professora, meus parabéns como novo membro aí da Academia Mackenzista de Letras, agora uma imortal. Muito obrigada. Muito obrigado.